Estamos de volta ao vivo, restabelecendo o sinal, e peço a todos e todas que, por gentileza, a gente possa prestar atenção no orador, para que a gente possa dar celeridade e também respeito, demonstrar respeito a quem está se pronunciando na sessão de hoje. Para concluir, vereadora Gabi, vou dar mais um minuto, que a gente não sabe exatamente como... Sim. Como o tempo de Vossa Excelência permaneceu todo offline, Vossa Excelência tem 5 minutos para poder colocar todo o seu tempo, todas as informações necessárias. Com a palavra, a vereadora Gabi Ronaldo. Primeiro, eu quero registrar que não se trata de um embate entre religiões, nem uma briga entre Nossa Senhora e Dandara, nem entre movimentos, tampouco diz respeito a credos, ideologias e raças, e sim se refere à prevalência da vontade de uma comunidade local. E passo a explicar os motivos. Eu tenho parentes que moram há muitos anos no Parque Jatiuca, tendo crescido lá também, e afirmo que a hoje praça, até 2019, era apenas um terreno baldio. Terreno esse utilizado para descarte de resíduos e estacionamentos de veículos de moradores e frequentadores da Igreja Nossa Senhora Rosa Mística. Corroborando com a minha alegação, o próprio artigo 1º da Lei 4.423 de 95 se refere a um logradouro, a dar nome à praça. Note-se que a lei foi publicada em 95 e quando do seu projeto não for ouvida a comunidade, cuja homenagem a Dandara, mulher que merece, foi feita em um lugar aleatório e sem raiz e história. Após inúmeras e antigas súplicas de vereadores e da população, inclusive eu destaco a atuação do então vereador e atual deputado estadual Dudu Ronalça, que protocolou ofícios e requestou diretamente aos secretários e prefeito, desde o seu primeiro mandato em 2013, por provocação dos moradores que não aguentavam mais conviverem com o terreno baldio, inclusive mal iluminado, causando risco a todos, a construção no terreno de uma praça. Contudo, apenas em 2019, ou seja, 24 anos depois da lei, a Prefeitura de Maceió construiu e em 2 de dezembro de 2019 inaugurou a praça e teve ampla divulgação. Eu trago também aqui, para que todos possam ver, que foi veiculado na época uma matéria que diz: Prefeitura transforma área de descarte em praça sustentável, comprovando que era apenas um terreno baldio antes. Teve ampla divulgação em redes sociais, inclusive da Prefeitura, mostrando e manifestando que o nome da praça era Rosa Mística. E nunca houve manifestação, nem reclamação, nem alegação de ninguém que aquela praça já tinha outro nome. Destaque-se que nunca houve, em 24 anos ou mais, qualquer manifestação, evento, festa ou homenagem naquele local a Dandara. Ao contrário, inúmeros eventos, textos, missas e festas em homenagem a Nossa Senhora Rosa Mística foram realizados no então terreno baldio em todos esses anos. Apenas em 4 de dezembro de 2019, ou seja, 2 dias após a inauguração da praça, o nosso colega vereador Luciano Marinho apresentou o projeto de lei 168, que deu origem ao veto. E apenas depois desse projeto de lei ter sido aprovado por esta casa e encaminhado ao Executivo para sanção ou veto, foi que veio à tona essa discussão. Sim, há uma lei do mesmo ano, de 95, que proíbe substituições de nomes próprios de logradouros. Mas analisando o direito, vale recordar que a lei, assim como os costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito e equidade devem ser levados em consideração. E no caso concreto, estamos diante de um costume local. Sim, costume, que é aquele quando as pessoas adquirem um hábito comportamental duradouro, praticando espontaneamente a conduta. E no caso em tela, se refere ao tratamento da comunidade local, que se dirige à praça como Rosa Mística. Mas não vou adentrar nesse mérito. Hoje, estou como vereadora, faço parte do Poder Legislativo. E como legislativo, sei que não podemos usurpar a função do Judiciário.
nos cabendo legislar e não julgar a matéria. Mas como parlamentar, eleita para representar o povo, defendo os interesses da comunidade local, da praça, que já é conhecida por todos que lá residem, como Praça Rosa Mística, e querem que assim permaneça. Existe uma história, desde quando era um terreno baldio. Há sentimento de quem vive lá. A comunidade está esperançosa de que prevaleça o bom senso e o costume. A vontade da comunidade deve ser levada em consideração e prevalecer. Agora, eu me dirijo a todos, como mulher. E como mulher, eu quero deixar registrada a minha admiração por Dandara. Dandara foi uma Maria entre tantas outras Marias existentes. Dandara merece muito mais do que um nome em uma lei. Essa que para toda a sociedade, principalmente a que reside naquela localidade, não terá eficácia, já em que pese a denominação Dandara, todos conhecem a praça como Rosa Mística. E eu não quero que tratem Dandara como até hoje tratam a Avenida Jatiuca, que há anos se chama Avenida Júlio Marques Luz. Ou pior, que a tratem como Avenida Amélia Rosa. E aqui alguém sabe o nome da avenida? E sua alteração se deu há muito tempo. Por isso que permaneço afirmando, Dandara merece mais do que isso, muito mais. Dandara representa um dos principais símbolos da resistência feminina negra do Brasil. Dandara foi esposa de Zumbi, como ele também lutou pela libertação total das negras e negros do Brasil. Liderava mulheres e homens. Também tinha objetivos que iam às raízes do problema. E, sobretudo, não se encaixava nos padrões de gênero, que até hoje são impostos a nós, mulheres. Recentemente, recebi com prazer os representantes do movimento negro. Movimento esse que tenho muito respeito, admiração e consideração. E que nada, nem movimento, nem Dandara tem a ver com o meu posicionamento. Inclusive, sendo sincera, como sempre fui, justifiquei meu voto. Disse que estou e sempre estarei à disposição deles. E como disse a eles e a todos, ao tratar na matéria, eu repito, Dandara merece mais. Merece uma homenagem muito maior que o nome ali na praça, já que o nome não tem referência, nem história, nem a sua cultura. E ficará esquecido pelo fato de todos conhecerem como Rosa. Vereadora, eu vou dar mais 30 segundos a Vossa Excelência poder concluir, para não ser injusto também com os demais. Mais 30 segundos a Vossa Excelência. Por tudo que Dandara representa e significa na história. Homenagens e suas memórias devem ser atuais, vivas em nossa vida. Vocês já pensaram, quem defende, em um espaço voltado para o turismo histórico-cultural que homenageia Dandara de forma como ela deve ser lembrada? Uma mulher à frente do seu tempo, que lutou por outras mulheres. Precisamos de mais Dandaras em nossas vidas. Precisamos ter um ponto turístico, sim. Precisamos ter algo que represente Dandara. E mais 30 segundos para Vossa Excelência. O vereador Chico, quando eu falei antes, ninguém se manifestou. E só foi o senhor, dentre 25 vereadores aqui, que sabia o nome da Amélia Rosa. Então, por favor, vamos derrubar esse veto e dar uma homenagem digna e decente a Dandara. Muito obrigada. Agradeço, Vossa Excelência. Continue em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, o autor, vereador Luciano Marinho. Senhor presidente, senhoras... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu já estava decidido que não faria, presidente Galba, permita tirar aqui a máscara, nenhum comentário a respeito desse projeto, mas em razão das muitas manifestações contrárias ao projeto e de muitos ataques que recebi, alguns em meu WhatsApp, outros nas minhas redes sociais, inclusive de forma até desrespeitosa, de pessoas que se dizem ser representantes do movimento negro, de pessoas que se intitulam representantes desse movimento, que eu admiro muito, me tratando como preconceituoso, como pessoa que que desrespeita e que faz desmerecimento à história de Dandara dos Palmares,
que tem preconceito com a pessoa negra. Eu quero dizer que, com muito orgulho, sou filho de uma mulher negra e, com muito orgulho, sou casado há 25 anos também com uma mulher negra. A minha fala aqui, eu até quero parabenizar a vereadora Gabi Ronalça pela defesa que ela faz do projeto, até porque ela conhece a fundo a história ali da igreja Rosa Mística naquela região e conhece a fundo todo o processo ali, quando ainda era um terreno baldio, conforme ela colocou aqui, e como foi que chegou a ser praça. Eu tenho alguns amigos, presidente Galba, ali naquela região, que quando do processo de construção da praça, me procuraram para que eu pudesse propor, por meio de um projeto, o nome daquela praça. E aí, só mediante pesquisa, que eu não sabia que aquele espaço, que antes não era praça, carregava o nome de Dandara dos Palmares, eu ingressei com um projeto de lei. Só através de uma pesquisa foi que eu vim ver. Mas, em conversa com muitas pessoas ali daquela região, amigos próximos que moram ali há anos, as pessoas, e se vossas excelências forem conversar com pessoas que moram ali há anos, inclusive, ninguém, vereador Kleber, conhece aquela praça ali, ou conhecia, por nome de Dandara dos Palmares. Inclusive, eu desafio aqui, pessoas que se intitulam representantes de movimentos negros, aqui em Maceió, muitos deles não sabiam sequer da existência daquele espaço, muito menos que carregava o nome de Dandara dos Palmares. Pessoas que nunca fizeram nenhuma manifestação. A praça, está em discussão agora o projeto, e muitos deles tiveram conhecimento depois da publicação em diário, mas a placa está lá desde a inauguração no final de 2019. A imagem de Nossa Senhora Rosa Mística está lá desde 2019. Ninguém nunca reclamou. Por que ninguém nunca reclamou, doutor Kleber? Vossa Excelência, que foi procurado também pelos representantes dos movimentos. Porque não tinham conhecimento da existência, tampouco que carregava o nome Dandara dos Palmares. Então eu vi com muita justiça o pleito da comunidade ali daquela região, principalmente da comunidade católica, que lutou, que utilizou o terreno, quando ainda não era praça, para fazer lá suas missas, suas celebrações, e que lutou para que o terreno, conforme a vereadora colocou aqui, que era um terreno baldio, que dava espaço a 4 árvores ali, pudesse hoje ser uma praça construída em 2019. Então eu vi o pleito da comunidade lá com muita justiça, até porque a praça é praticamente o jardim da igreja, né? Então, assim, eu fiquei, de certa forma, triste com as manifestações de apoio, aliás, contrárias ao projeto, pela forma desrespeitosa como muitos me trataram por eu ser o autor do projeto. Semana passada eu vi um defensor público até falar aí que ingressaria com ação popular caso a Câmara viesse a derrubar o veto do prefeito, mas eu quero parabenizar a vereadora Gabi Ronalça pelas palavras e pela defesa que ela fez do projeto. Imagino eu que o vereador Leonardo Dias, por conhecer também muito bem a realidade ali, né, e todo esse processo ali daquela, que ele possa também fazer alguma defesa do projeto. Então, somente para dar esses esclarecimentos, presidente Galba, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência, vereador Luciano. Continua em discussão. Não. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora Silvânia Barbosa. Senhor presidente e demais colegas, nós sabíamos que esse momento ia ser um momento de grande discussão aqui nesta casa. O que nós estamos discutindo isso aqui hoje, vereador Luciano Marinho,
Vossa Excelência foi da gestão passada. Quando Vossa Excelência foi vereador junto com o vereador Dudu Ronalça. O vereador Dudu Ronalça foi procurado pelo pároco da igreja pedindo a solicitação. Uma das vereadoras, tiveram mais, o vereador Dudu Ronalça foi um deles, e uma das vereadoras que pedia a reforma daquele espaço ali, daquela praça, foi a vereadora Silvânia Barbosa. E naquele momento, a gente via que uma igreja linda ali, e aquele espaço totalmente abandonado, às escuras, e era lama pura quando chovia. Muitas vezes, tinha senhoras que não tinham nem como descer do seu veículo para entrar na igreja. Mas eu posso aqui falar, a minha assessora, que hoje trabalha comigo, na época, era assessora da ex-vereadora Terezinha Ramires. O espaço existia. O momento aqui que eu estou falando, esta casa é a casa das leis. Lógico que todos que perguntarem onde é a Praça Nossa Senhora da Rosa Mística, vai saber que é lá. Não vai deixar de ter esse norte, de saber que ali é. Nem os movimentos vieram solicitar que tirasse a imagem nem nada. Foi por isso, presidente, que eu solicitei de Vossa Excelência hoje aqui no plenário que este problema está acontecendo justamente provocado por esta casa. Ninguém está aqui discutindo, fique bem claro. Não se mistura, eu tenho até certa cautela de falar, para mais uma vez não ser interpretada na minha fala. O vereador Chico Filho me disse uma coisa ali com muita seriedade. Nós tínhamos aqui uma superintendente que era tia dele, Tereza Holanda, que já faleceu. Se o vereador apresentasse aqui, o Fernando, sua tia, um posto de saúde, unidade de saúde municipal Tereza Holanda. Passasse 30 anos, algum vereador chegasse aqui e tirasse o nome dela. A gente está discutindo aqui, gente, não vamos ficar na queda de braço. Lei é lei. O vereador Luciano Marinho, vereador, quando o vereador Dudu Ronalça, eu era da Comissão de Justiça, solicitou, porque foi uma dos pedidos que ele fez ao prefeito Rui Palmeira, também a reforma daquela praça, em ser colocado o nome da Praça Nossa Senhora da Rosa Mística. Foi quando foi para o setor competente e lá foi identificado que existia já um nome. E o processo voltou para a comissão e a comissão cumpriu o que determina a lei. É lei, já existe. Não se pode trocar. E o processo foi arquivado. O vereador procurou o padre da paróquia e informou essa situação. Então, o que eu quero dizer aqui aos vereadores, e que o vereador Luciano citou aqui, vereador, eu não sei se o próximo padre, eu não sei se foi o mesmo que foi solicitado de Vossa Excelência, o nome, tinha a informação do deputado hoje, Dudu Ronalça. E o vereador Dudu Ronalça até saiu como, acharam que o Dudu Ronalça, o deputado, não queria colocar. Mas ele reconheceu, já tinha uma lei. Ninguém está discutindo a história. A praça ela vai ser sempre reconhecida como Rosa Mística. Então, essa casa aqui criou o problema. Essa casa criou o problema. Porque quando eu pedi a Vossa Excelência que a gente começasse, que Vossa Excelência tomasse essa providência, vereador, que pode acontecer outro. Pode acontecer outro. E o vereador Luciano Marinho, senhor presidente, Vossa Excelência falou que se essa casa mudar o que já é lei, ninguém está discutindo. Eu quero que fique bem claro
Nós estamos aqui para cumprir a lei. Nós estamos aqui para cumprir a lei. A casa não aprovou? Então, eu só estou aqui explicando essa situação para que amanhã não coloquem assim a voz da Silvana. A vereadora Silvana Barbosa é contra a igreja ou a Nossa Senhora da Rosa Mística de forma alguma, respeito da mesma forma. O que eu quero dizer é que essa casa trouxe um problema que ela criou. Ela criou. E eu fiz o apelo a Vossa Excelência, presidente, que faça esse setor funcionar para que isso não aconteça. Não estou discutindo aqui. Eu sei da importância da Nossa Senhora da Rosa Mística para a comunidade, como tem a história. A vereadora Terezinha Ramires foi quem apresentou aquele espaço onde ela ali morava próximo. E também foi um pedido da comunidade. Então, espero que outra situação. Eu sei que esse processo não vai parar aqui, porque não vai. Já está claro que não vai. E que isso não aconteceu, presidente. Coloque o setor para funcionar. Obrigada. Para discutir, senhor presidente. Continue em discussão para discutir, vereador Leonardo Dias. Senhor presidente, primeiro, assim, eu gostaria de pedir a atenção dos meus colegas vereadores. Primeiro para o seguinte, a gente precisa primeiro entender o motivo do veto, né? Essa matéria, ela foi votada nessa casa e aprovada, e o veto, ele trata sobre a falta de interesse público. Está claro diante do debate gerado nessa casa e também na sociedade, de que o motivo do veto não condiz em forma nenhuma com o caso em tela, né? O segundo ponto que eu queria destacar é o seguinte: quanto ao mérito da lei, que embora não seja o foco da sessão, porque a gente deveria estar se debruçando sobre o mérito do veto, já que a lei já foi votada e foi aprovada, eu reforço o que a vereadora Gabi Ronalça colocou e trago aqui para os senhores vereadores um abaixo-assinado feito pela comunidade, não por grupos de pressão, mas pela comunidade, com quase 1000 assinaturas. São 962 assinaturas feitas pelos moradores do Parque Jatiuca, pelos frequentadores da paróquia Rosa Mística, feita por quem usa aquele equipamento, aquele espaço público, solicitando que os vereadores derrubem o veto apresentado pelo prefeito JHC. Eu compreendo, vereadora Silvânia Barbosa, a preocupação com a questão da legalidade por conta da Lei 4.473 de 95, que em seu texto diz o seguinte, só me permitam abrir aqui ele para poder ser mais claro. A Lei 4.473 de 95 diz que fica terminantemente proibida a substituição de nome próprio, datas cívicas, homenagens póstumas, pararau, concedido através de lei. Mas veja só, eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte: o artigo 32 da Lei Orgânica do Município, ele trata o seguinte: a iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer vereador, à comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma nos casos previstos na lei orgânica. E ele só diz o seguinte, no parágrafo 1º diz: são de iniciativa privada do prefeito municipal os projetos de lei que dispõem de criação de cargos, tararau. Em nenhum momento ele veda qualquer tipo de apresentação de lei ordinária. O que nós estamos falando na Lei 4.473 de 95, ele quer disciplinar qual é o tipo de lei que o vereador pode ou não apresentar. Então, no momento em que a Lei 4.473 de 95 diz que um vereador não pode apresentar uma lei ordinária mudando o nome de uma praça, ele está em desconformidade com a Constituição do município, com a Lei Orgânica Municipal. Então, se existe inconstitucionalidade da matéria, não se dá através da lei do nosso nobre vereador Luciano Marinho, mas da própria lei que proibiu a mudança de nome, porque ela não tem força maior do que a Constituição do município. Então, embora ela ainda esteja em vigor, a Lei 4.473 de 95, porque ninguém atentou ainda para essa questão até este momento,
É uma matéria que a casa precisa se debruçar sobre a revogação dela, porque ela é naturalmente inconstitucional, uma vez que fere a liberdade do vereador em apresentar leis ordinárias. E derrubar o veto agora para fazer justiça da sociedade do que a casa já decidiu lá atrás. A comunidade precisa ser vista, precisa ser respeitada. São 950 moradores que em pouco tempo se juntaram para fazer um abaixo-assinado. A gente não pode descartar isso. E sobre legalidade, não resta dúvida absolutamente nenhuma de que a Lei 4.473, ela é inconstitucional. Porque ela não tem força maior do que a nossa Constituição para mudar o que o vereador pode ou não apresentar. E aqui fica um alerta para que a gente, quando produzir novas legislações, não vede aquilo que a gente pode ou não se apresentar. Né? Então, assim, não há sentido uma lei ordinária desdizer ou querer regular o que a lei orgânica do município traz. Então, eu queria deixar os senhores vereadores, colegas, muito tranquilos do procedimento legal, porque a inconstitucionalidade consiste na lei que proíbe a alteração de nomes de praças. E fica o alerta aqui para que a gente tenha muito mais cuidado na hora de a gente mudar nomes de ruas ou colocar nomes de ruas, porque não raramente a gente recebe reclamações de alguns moradores cujas ruas foram alteradas sem que a comunidade fosse ouvida. Esse é um caso, a Estrada da Goiabeira, a Rua da Goiabeira é um outro caso que também tem ouvido reclamações e que a gente tenha como legislador esse cuidado. Então, eu peço aos nobres colegas que votem sim pela derrubada do veto e que a gente providencie o mais rápido possível, também revogar a Lei 4.473 de 95, em obediência ao que diz a Lei Orgânica Municipal. Agradeço, Vossa Excelência. Continue em discussão. Para discutir, vereador Dr. Kleber Costa. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de pedir a atenção dos meus amigos aí da parte da ala esquerda frontal, principalmente o vereador Chico Filho. Vereador Chico Filho. Meus amigos, como já foi colocado aqui, a gente não está aqui discutindo o mérito propriamente dito. A questão não vai levar em consideração interesses pessoais. Nós vamos entrar aqui na questão puramente legal. Marcelo Palmeira, por gentileza. Meus amigos, no dia 12 de maio de 1995, a vereadora Terezinha Ramires, que era moradora daquela região, e naquele momento, ela sentindo que estava agraciando a comunidade, ela solicitou ao prefeito, entrou com um projeto de lei, denominando aquela praça, Praça Dandara, assinada pelo então prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, no dia 12 de maio de 1995. Posteriormente, no dia 12 de dezembro do mesmo ano, o vereador Toroca e os demais vereadores desta casa lavraram a seguinte lei, 4.473, proibindo a substituição de nomes próprios em logradouros públicos e da outras providências. Vereador Samir Malta, por gentileza. Quando foi denominada Praça Dandara, rege aqui a lei
O artigo 1º, fica denominada Praça Dandara o logradouro público localizado ao lado da construção da igreja. Quer dizer, tanto a criação do nome Praça Dandara, quanto a construção da igreja, elas são exatamente da mesma data. Na oportunidade, quando o vereador Luciano Marinho entrou com esse projeto de lei, eu fui o relator do projeto e dei um parecer contrário, levando em consideração a existência anterior, proibindo a modificação do nome. Eu dei, está aqui, ó, minha relatoria na Comissão de Educação. Isso aqui, protocolo 4449, 2019. Então, eu dei um parecer contrário. A Comissão de Constituição e Justiça, talvez por não ter conhecimento, provavelmente foi deve ter sido esta a razão, ela exarou um parecer não concordante com o meu, criando este problema que ora nós estamos discutindo. No entanto, senhores, nós todos aqui sentados, nós todos que estamos aqui, para assumir este mandato, nós aqui nesta casa, nós juramos prometer cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado de Alagoas, a Lei Orgânica do município de Maceió e o regimento interno da Câmara Municipal. Observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi confirmado. Então, meus amigos, se de uma hora para outra a gente desrespeita as leis que nós mesmos criamos, a nossa função elementar aqui é legislar, é fiscalizar o cumprimento das leis. E a bel prazer da corrente pensante do momento, a gente não pode deixar de ignorar os fatos. As leis foram feitas para serem cumpridas. Se querem fazer alguma coisa diferente disso, modifiquem as leis. Mas nós não podemos passar por cima delas. Imagine, senhores, vamos fazer uma reflexão. Se de repente, cadê o pastor Oliveira? Se de repente nós quiséssemos, vereador Samir Malta, vereador Chico Filho, se nós quiséssemos mudar o nome Praça da Bíblia para qualquer outra denominação, a Praça do Bonfim, vamos colocar agora Praça Oxóssi. Minha gente, não faz sentido, não faz sentido. Esta é a defesa que a gente faz do ponto. Se nós votarmos contrário à nossa atividade aqui, vereador Chico Filho, por gentileza, meus amigos, fica difícil às vezes a gente falar uma coisa tão importante como é o assunto e uma completa desatenção por parte de quem nos ouve. Eu quero colocar para os senhores que não podemos jamais ir de encontro ao que nós estamos trabalhando aqui, que é a nossa missão. Nós não podemos ir de encontro àquilo que nós colocamos dias atrás ou anos atrás, e agora, supondo que isso seja o regimento, rasgarmos o regimento interno. Doutor Kleber, sendo justo, mais 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Eu coloco, mais uma vez eu coloco aqui, que esta cisma
que está sendo criado entre a Igreja Católica e o movimento negro não tem fundamento. A culpa disso foi nossa. Foi nossa. E nós não podemos, em cima de um erro que nós somos responsáveis, cometer um segundo, que é votarmos contra o... Vereador, já dei já dei 2 minutos e meio, assim como dei para todos os outros vereadores e vereadoras. Peço a compreensão de Vossa Excelência, sendo justo. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Amigos, nós não podemos jamais desfazer aquilo que nós nos propusemos aqui, que é honrar a nossa determinação aqui de legislar e respeitar as determinações desta casa. Não podemos criar um precedente perigoso, que é o de derrubar leis promulgadas por esta casa. Muito obrigado, presidente. Isso, Vossa Excelência. Continue em discussão. Para discutir, vereador Zé Márcio Filho. Presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhores vereadores. O vereador Leonardo Dias trouxe à tona, presidente, uma situação e explicou a questão da nossa lei orgânica, que um projeto de lei ele não pode de forma nenhuma tolher o mandato do vereador. Para que essa lei ordinária, como ele falou, pudesse realmente entrar em vigor e somente ela não ser, como ele falou, inconstitucional, ela precisava modificar sim a lei orgânica do município. Então acredito que se houve erro, senhor presidente, foi na lei de 1995, que de alguma forma quis tolher o trabalho do vereador. E vou mais além, senhor presidente. Eu acho que essa questão das homenagens, uma homenagem foi feita hoje e de repente ela pode ou não ser mudada. Eu acho que o plenário e os vereadores que estão aqui para isso. Vou perguntar, senhor presidente, uma coisa simples. De repente amanhã eu faço uma homenagem específica a um cidadão público, um exemplo. E esse cidadão, de repente, passa, que tinha uma boa conduta, muda essa conduta. A casa não vai poder mudar o nome da homenagem? A gente não vai poder fazer, não é o caso específico. Estou só mostrando que, juridicamente, a gente não pode, juridicamente falando, tolher o mandato do vereador, mudar ou não o nome. Cabe ao plenário da casa decidir. A gente está aqui para isso. Não é porque foi feito há 30 anos atrás ou foi feito há 2 dias atrás. Agora, nesse caso específico, senhor presidente, da Praça Rosa Mística, se a gente for aqui no Google rapidinho, ó, no Maps, e colocar Praça Dandara, infelizmente, o vereador Chico Filho, não vai encontrar. Agora, se colocar Praça Rosa Mística, vai ser colocado Praça Rosa Mística. As pessoas que moram na comunidade, vereadora, estou falando, vereadora. Sim, não, na hora que eu estou falando... Vereadora Teica, por gentileza, pelo amor de Deus. Não pode esse comportamento, eu peço Vossa Excelência, respeite o momento, Vossa Excelência pode falar no momento adequado. Vou restabelecer o tempo de Vossa Excelência. Eu acho que a comunidade da região, que mora na região, as pessoas que vivem na região, como o vereador Leonardo falou, mais de 1000 pessoas assinando o abaixo-assinado. Acho que a casa pode consertar esse equívoco, nomeando um outro equipamento público, com o nome da Dandara, e respeitando também as pessoas que moram na região. É possível se entrar num acordo
respeitando a religião africana, a consciência negra, e também respeitando as pessoas que habitam ali, como o vereador Léo falou, há mais de 30 anos. Então, acho que essa casa, hoje, ela tem o dever de derrubar o veto e, a partir daí, tentar construir, junto ao movimento negro, uma homenagem que tenha realmente um valor e que seja realmente como eu posso falar, efetiva. Porque que adianta, presidente Galba? Que adianta, vereador Joãozinho? Está lá o nome de Dandara, se o povo conhece como Rosa Mística. Que homenagem é essa? Ela perde sentido. Perde sentido. E a gente tem que estar aqui, doutor Valmir, para corrigir. Corrigir e fazer uma homenagem justa, como falou o vereador Gabriel Nalsa. Então, se chegar um projeto de lei aqui, da vereadora Gabi, para que a gente possa consertar essa situação, estarei à disposição. Mas hoje, acho que é importante a casa atender os anseios da comunidade e das pessoas que convivem o dia a dia na praça. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Continue em discussão. Para discutir, vereadora Teca Nelma. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a mudança do nome da Praça Dandara de Palmares é um dos mais violentos ataques à memória da libertação dos negros que essa casa enfrenta. As organizações do movimento negro e todos os cidadãos antirracistas esperam que isso seja encerrado hoje, pois, se aprovado a derrubada do veto, será uma mancha permanente na história da defesa dos direitos humanos da Câmara de Vereadores. A praça, localizada no bairro da Jatiuca, recebeu o nome de Dandara dos Palmares após a sanção da Lei Municipal de 95, que, desde sua criação, há 25 anos, a praça é tida como um espaço de reconhecimento da trajetória de líderes negros, inclusive sendo palco de manifestações afro-brasileiras. Em 21 de janeiro, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, renomeou a Praça Dandara para Nossa Senhora de Rosa Mística, com a iniciativa do projeto de lei 7.473, de autoria do vereador Luciano Marinho. Logo, usou um argumento de que a praça fica ao lado da Igreja Nossa Senhora Rosa Mística. Não se encontra na Constituição do país, nem na lei orgânica, nem em qualquer legislação, o argumento de que a proximidade pode alterar a história. Não se encontra também nada na história da Nossa Senhora de Rosa Mística sobre a sua suposta indisposição. Gostaria de pedir silêncio aos nobres vereadores. Muito obrigada. Não se encontra nada na história da Nossa Senhora Rosa Mística sobre a sua suposta indisposição de estar ao lado de um exemplo de uma mulher negra que luta pela liberdade. Vale ressaltar também que, para a mudança, não houve sequer uma consulta pública, aviso prévio ou discussões com os movimentos negros locais. A Lei Federal de 77 afirma que é proibido em todo o território nacional atribuir o nome de uma pessoa viva que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração da mão de obra escrava, em qualquer modalidade de bem público ou qualquer natureza, pertencente à União ou outras pessoas jurídicas. E aqui, de maneira esperta, não se atribui o nome ao escravocrata, mas também quer se estender o manto do silêncio à luta pela liberdade, excluindo dos bens públicos aqueles que lutaram, como Dandara. Isso sem contar a Lei Municipal de 95, que proíbe a substituição de nomes próprios e logradouros públicos. Aqui não há qualquer ataque à Nossa Senhora de Rosa Mística, mas não podemos admitir que o espírito da Constituição de 88, da Lei Orgânica de Maceió, da legislação ordinária federal e municipal sejam atacados, reiterando o nome de um ícone feminino alagoano de libertação dos escravos em uma praça pública. Ou seja, agir contrariamente ao que a lei manda. Repito que nossa legislação, em todas as esferas públicas, não admite qualquer discriminação de caráter racial, de pensamento ou opção religiosa. Após várias mobilizações do movimento negro e da apresentação
de uma queixa por parte do Instituto Negro de Alagoas, junto ao Ministério Público Estadual, que deu parecer favorável à manutenção do nome de Dandara na praça, no mesmo dia que ocorreu uma ação arbitrária de mudança de nome do prefeito de Maceió, que ouviu a queixa do movimento negro e tornou sem efeito a sanção da lei que alteraria o nome da praça. A nova discussão sobre o veto mostra que a manutenção do nome da Praça de Dandares não seria de interesse público. É um argumento falso. Manter a Praça de Dandara é lembrar a luta contra a escravidão. É garantir a livre expressão de lutas democráticas. Há um interesse público maior que esse? E a agressiva insistência nessa mudança ofende significativamente a consciência histórica da construção de liberdade, ofendendo o patrimônio histórico-cultural de luta e resistência contra a escravidão que Dandara representa, de uma líder emblemática do Quilombo dos Palmares. Ouvindo mais uma vez a população, senhor presidente, eu convidei mais de 20 movimentos que compareceram à reunião comigo aqui mesmo nessa casa. E na oportunidade, o movimento reafirmou que já são poucos os locais de símbolos do movimento de Maceió, e por isso não abririam mão da Praça de Dandara, nem sequer aceitariam uma nova praça para trocar. Já tentei sensibilizar colegas vereadores para que esse assunto não retornasse em pauta, já que é um assunto inconstitucional, ilegal, que vai de encontro à vontade do movimento negro democrático. Ainda espero que, nesse momento, obtenha consenso. Por essa razão, 70 lideranças de grupos de movimentos negros da sociedade civil alagoana se manifestaram contra a derrubada do veto, através de uma carta demonstrando de forma bastante clara que, sim, é do interesse público a manutenção do nome. O interesse público aqui mencionado recebeu um parecer favorável do Ministério Público, documentado e enviado à Fundação Municipal de Cultura, à Secretaria Municipal de Turismo, à Câmara Municipal de Maceió. O Ministério Público pediu explicações sobre a possível mudança do nome de Dandara dos Palmares para a Praça Rosa Mística. Assim, rejeitar o veto do Poder Municipal constituiria um ato ilegal, contrariando a Constituição, lei orgânica e legislações federais municipais. A ilegalidade é tão transparente que nem sequer deveria estar em pauta. Não se esqueça, colegas vereadores e vereadoras, que Dandara está inscrita no livro dos Heróis da Pátria, um reconhecimento a uma mulher guerreira, negra, alagoana e um dos principais nomes da luta negra no Brasil. Dessa forma, a rejeição do veto do Poder Municipal não é só contrária ao interesse público, como também é ilegal, inconstitucional, ao ofender o patrimônio histórico-cultural e possuir um caráter tão arbitrário de rejeição a símbolos de espaços de memória do movimento negro. Portanto, peço o voto pela manutenção do veto do prefeito e a manutenção de Praça de Dandaras dos Palmares, um patrimônio histórico evocado pelos heróis e heroínas negros. Gostaria de agradecer a todos que me deram ouvidos. Eu sei que foram muito poucos, mas é muito triste eu ter que estar falando sobre Constituição com meus pares vereadores. Eu acho que quando a gente assumir um compromisso como vereador, era para seguir a Constituição. E aqui estamos discutindo, como o Dr. Kleber já falou várias vezes, o sexo dos anjos. Porque não tem sentido uma casa com 25 vereadores estar discutindo uma matéria inconstitucional. Eu peço a todos que respeitem a Constituição e assumam o papel que vocês se colocaram a fazer quando juraram ser vereadores de Maceió. Respeitar a Constituição. E isso não está sendo respeitado aqui. Agradeço, Vossa Excelência. Continue em discussão. Para discutir, vereador Dr. Valmir. Boa noite a todas e a todos. Eu quero inclusive até pedir desculpas aos colegas, né, o adiantado da hora, mas são poucas palavras. Nós estamos essa discussão ela é procedente, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque desde o início da discussão e do veto do prefeito, né, nós buscamos, inclusive com a participação do nobre vereador Leonardo Dias, nós buscamos construir um consenso, buscamos construir, né, de tal forma que
as diversas partes pudéssemos encontrar uma solução, né? Infelizmente, nós não chegamos a esse acordo, mas, né, é evidente que o novo vereador Luciano Marinho, quando propôs essa mudança de nome, né, esqueceu de um princípio fundamental, né, que não era só ouvir a comunidade que mora ao redor da igreja, sabendo que a praça já tinha um nome, deveria ter buscado a discussão com o movimento negro. Então, por isso, nobre vereador Luciano Marinho, o seu projeto venha ferir, né, as leis já existentes, né? E, infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça da legislatura passada não atentou para esse grave erro, e hoje à noite nós estamos fazendo uma discussão que infelizmente nos coloca diante dessa dificuldade. Mas eu proponho, né, a todos os nobres vereadores que a gente mantenha o veto em respeito ao movimento negro, em respeito à figura importantíssima de Dandara, e que nós possamos fazer uma discussão com a comunidade lá, né, para mostrar que não existe incompatibilidade, né, da Praça Dandara estar ao lado da Igreja Rosa Mística. Eu acho que isso demonstra a capacidade nossa de entender as diversas religiões. Então, por isso, proponho a manutenção do veto. Agradeço, Vossa Excelência. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloque em votação. Está aberta a votação secreta. Presidente. Vereador Cal. Vereador Sami. Que rufem os tambores. Aparece. Vai aparecer aqui. Encerrada a votação, solicito que o painel apresente o resultado para a proclamação. 14 votos sim, 11 votos não. Está rejeitado o veto do Executivo. Com a palavra, vereador João Catunda, para a leitura da ordem do dia. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Como não há oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, lembrando a todos e todas que amanhã nós retornaremos à modalidade online e só iremos apreciar os vetos na próxima terça-feira de forma presencial. Agradeço a compreensão e a colaboração de todos e todas. Declaro encerrada a presente sessão.